Buenas estrelitas! Hoje aqui no Nutrição e Terapia, nós vamos começar a falar sobre detalhes do nosso corpo, através dos nossos órgãos e da nossa alimentação. Eu sou Emma Kundalini, sou especialista em desenvolvimento espiritual e estou aqui hoje para te auxiliar nesse processo mágico que é o despertar da consciência. Hoje o nosso assunto vai ser especificamente sobre algo que chamamos de chakra. Você já ouviu falar? Não é uma chácara, não é um sítio onde a gente se esbalda fim de semana, mas é um chakra, uma roda sutil de energia que se localiza dentro do nosso corpo e vai se mover de cima para baixo para que as energias sutis, para que elas possam se manifestar de uma forma saudável. O chakra, então, em sânscrito, significa roda. E resumindo, a gente fala que é uma sutil energia que se localiza em alguns pontinhos específicos do nosso corpo, como mostra aqui na imagem. E eles vão direcionar para o nosso cérebro as energias importantes. Então é preciso a gente alimentar de energias saudáveis. Hoje o nosso quadro, então, vai falar especificamente sobre o chakra base, o nosso primeiro chakra, que envolve alguns hormônios e alguns órgãos do nosso corpo. Logo eu vou explicar e você já vai entender. Estrelinha, um chakra é como se fosse um conjunto de órgãos que vai se manifestar de formas específicas no nosso corpo. O nosso chakra base, ou básico, ou Muladhara, ele fala respectivamente dos órgãos que se localizam na nossa região da lombar, como por exemplo, ânus, as glândulas suprarrenais, a próstata, o reto, o intestino grosso. São alguns órgãos que estão relacionados a este chakra e vão representar a cor vermelha. Não significa que estes órgãos são vermelhos, mas eles estão ligados com o elemento terra, que está ligado à sobrevivência e à segurança. É através deste chakra, estrelinha, que a gente nasce e que a gente morre. A nossa conexão com o chakra base fala sobre a nossa conexão mãe-terra. É ali que toda a nossa ancestralidade mora e é ali que a nossa história começa e termina. O nosso chakra base, então, ele fala de acolhimento, de sobrevivência, criatividade e força, estrutura física e emocional. É onde a gente faz um contato direto com o mundo. E se o nosso chakra base está bloqueado ou em desequilíbrio, a gente se torna aquela pessoa desequilibrada. É no nosso chakra básico que moram os nossos medos. E é por isso que a glândula suprarrenal ativa um hormônio chamado cortisol, quando o nosso corpo entra em aspecto de luta ou fuga. É um mecanismo de defesa do nosso corpo. É instintivo, assim como o chakra base, que comanda os nossos instintos mais primitivos. Aqueles que a gente não conseguiu modular, que a gente não conseguiu controlar e que vem trazendo aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, para que a gente possa trabalhar, então, esse chakra. Então é o nosso chakra básico que vai ativar as glândulas suprarrenais, que vai ativar o cortisol em resposta a algum estresse. Então qualquer energia que é captada pelo nosso corpo, ela vai ser direcionada ao nosso chakra base para que ele possa estabelecer uma base, um padrão saudável, ou para que ele possa repetir um ciclo tóxico. E aí então o cortisol é liberado para que essa proteção do nosso corpo auxilie os nossos pensamentos para que ele possa resolver aquele estresse, mesmo que nem sempre seja assim que aconteça. O cortisol, estrelinha, é um hormônio que dá resposta ao estresse. Ele vai regular o metabolismo do seu corpo, efetuando assim como um sinal de alerta. Então, quando o seu cortisol está muito alto, é provável que o seu corpo esteja gritando por socorro. Há energias ali no seu chakra base que precisam ser reorganizadas e trabalhadas, para que, como uma árvore, possa dar frutos bons e possa crescer de uma forma harmoniosa e saudável. Então, estrelinha, é muito importante a gente trabalhar o nosso chakra base através dos detalhes sutis que há nele. Os detalhes sutis vão vir ao longo de exercícios, alimentações, alongamento e uma relação sociável, é claro. Um chakra base desequilibrado vai ocasionar em excessos ou vícios, coisas obsessivas, que vão atrapalhar, o seu crescimento espiritual e material.
a gente acaba criando um apego grandioso nos detalhes que, na verdade, são para ser transformados e acabam gerando pequenos atritos, assim como cálculos renais. Os cálculos renais, localizados nos nossos rins, pode-se dizer que são pedras no nosso sapato, ao invés de nos rins. Entende? Cada motivo excessivo, cada ação excessiva, cada gesto, cada energia excessiva vai trazer um transtorno ao nosso corpo e vai gerar alguns bloqueios em cada chakra. Estrelinha, se você não honrar pai e mãe, seu chakra não vai desbloquear. E aí pode ser que você tenha apegos excessivos aos bens materiais. E aí você acaba gerando raiva, violência, intolerância, irritação, aquela fúria descontrolada, sabe? Justamente porque você não honra pai e mãe, a sua ancestralidade. Mas, quando a gente honra essas duas polaridades, feminina e masculino, a gente consegue então desbloquear o nosso chakra. Mas isso é um papo para outro vídeo. Hoje eu quero que você entenda um pouquinho da relação do dia a dia com o seu chakra base. O que você pode fazer para melhorar o seu chakra base e entender um pouquinho desses detalhes no cotidiano. A falta de conhecimento e a desorganização da sua rotina faz com que o seu chakra base fique bloqueado. Se você tem aquele excesso de comida, desconta aí nas quitutes do dia a dia, o seu chakra base está bloqueado. Se você tem excesso de raiva e é mal-humorado e acaba sem paciência e descontando em outras pessoas, o seu chakra base está bloqueado. É nos detalhes que a gente percebe o bloqueio do nosso ser. E uma prática essencial para que a gente perceba esses detalhes é o jejum. Você já fez jejum? Ou você está acostumado a fazer apenas aqueles jejuns que o médico prescreve para você fazer um exame? O jejum está além de um aspecto físico, porque antes de o jejum ser físico, ele é especialmente espiritual. E é ali no jejum que você vai observar as suas falhas e o que você pode fazer para melhorar. O jejum é um protocolo básico de sobrevivência, estrelinha. Se você não está acostumado, você pode se acostumar. O jejum ele precisa de um protocolo básico. A gente precisa então reorganizar a alimentação, fazer exames, para a gente ver como o nosso corpo está, se ele vai corresponder ao jejum. Tem pessoas que sentem fraqueza, não estão adeptas ao jejum, mas por conta de uma péssima alimentação. E aí o corpo acaba se sentindo enfraquecido e não suporta o jejum por conta de ser um processo espiritual. E aí acaba recebendo outras energias e fica mais fraco ainda. Estrelinha, tem algumas perguntinhas básicas que você pode aí estar direcionando para você descobrir como anda o seu chakra básico. Como por exemplo, estou com medo? Medo de quê? Este medo é real? Estou com medo de perder algo? Lembra que a gente falou sobre o medo? O medo é uma das energias mais sutis que fica ali enraizado no nosso chakra básico. Então é preciso arrancar como uma erva daninha para que a gente possa crescer com coragem. Tenho me sentido furioso? Por que ando tão nervoso? Por que me estresso? E o que me estressa? Você pode se questionar e começar a fazer perguntas a si mesmo, para que você perceba os detalhes. Estrelinha, a melhor forma de trabalhar o chakra base é através de meditação, né? Que a gente fala sobre respirar, e através de exercícios físicos. Porque a gente precisa despertar a nossa energia vital, que se encontra nesse chakra. A energia vital, ela vem através de alguns hormônios que precisam ser estimulados, para que a energia então suba e desça em conformidade com o nosso ser. É assim que o nosso ser funciona, através dessas energias sutis que vão subindo e descendo, equilibrando os níveis de homeostase e os níveis espirituais. O nosso chakra base, então, ele está ligado à nossa raiz, aos nossos pais, aos nossos avós, tataravós, bisavós. Então, estrelinha, hoje o nosso papo foi sobre o chakra base, básico ou Muladhara. E a gente falou um pouquinho dos órgãos, a gente falou um pouquinho das energias sutis, e esse chakra manifesta. Se você anda procrastinando muito, se você anda com um pouco de preguiça em excesso, se você anda aí desmotivado, com seus instintos bem adormecidos, sem força de vontade, provavelmente tem alguém sugando a sua energia vital. Mas isso é um papo para outro vídeo, ok? Beijos, beijos da terapeuta e até mais, que hoje a gente bateu um papinho bem leve aqui, mas no próximo vídeo a gente aprofunda mais nos detalhes, ok? Tchau, tchau!